Sob a proteção de Deus, iniciamos a 31ª sessão ordinária do terceiro exercício legislativo da 18ª legislatura. Neste momento, convidamos todos os vereadores para ficarem em posição de respeito para entoarmos o hino nacional.
Pequeno expediente. Leitura da correspondência recebida. Pode ler a correspondência? Correspondência número 27 de 2023. 36ª Sessão Ordinária. Ofício C número 102/2023 do senhor Prefeito, encaminhando para apreciação o projeto de lei executivo número 43/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 72.849,54 ao orçamento de 2023 e da outras providências. Juntos ao processo. Dê ciência ao plenário. Ofício C número 103/2023 do senhor Prefeito, encaminhando para apreciação o projeto de lei executivo número 44/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 155.719,12 ao orçamento de 2023 e da outras providências. Dê ciência ao plenário. Ofício C número 108/2023 do senhor Prefeito, encaminhando para apreciação o projeto de lei executivo número 46/2023 e da denominação de Anacleto da Silva Leite, a praça do bairro dos Pilões. Dê ciência ao plenário. Ofício C número 109/2023 do senhor Prefeito, encaminhando para apreciação o projeto de lei executivo número 47/2023, que dá denominação de Argos Ranieri, a rua projetada, constituindo um prolongamento da rua Venezuela, situado no bairro Vila Brasil, conforme memorial descritivo que acompanha a presente lei, com uma área de 6.083,56 metros quadrados. Ciência ao plenário. Ofício C número 112/2023 do senhor Prefeito, encaminhando para apreciação o projeto de lei executivo número 49/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 253.757,01 ao orçamento de 2023 e da outras providências. Dê ciência ao plenário. Ofício C número 114/2023 do senhor Prefeito, encaminhando para apreciação o projeto de lei executivo número 50/2023, que dispõe sobre a conformação da SAEG. Dê ciência ao plenário. Recebimento de projetos. Projeto de lei executivo número 43/2023 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 72.849,54 ao orçamento de 2023 e da outras providências. Marcos Augustinho Soliva, Prefeito Municipal. Objeto de deliberação às comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas. Projeto de lei executivo número 44/2023 dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar de R$ 155.719,12 ao orçamento de 2023 e da outras providências. Marcos Augustinho Soliva, Prefeito Municipal. Objeto de deliberação às comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas. Projeto de lei executivo número 46/2023 da denominação de Anacleto da Silva Leite, a praça do bairro dos Pilões. Marcos Augustinho Soliva, Prefeito Municipal. Objeto de deliberação às comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas. Projeto de lei executivo número 47/2023 da denominação de Argos Ranieri, a rua projetada, constituindo um prolongamento da rua Venezuela, situado no bairro Vila Brasil, conforme memorial descritivo, que acompanha a presente lei com área de 6.083 metros quadrados. Marcos Augustinho Soliva, Prefeito Municipal. Objeto de deliberação às comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas.
Projeto de lei legislativo. Projeto de lei executivo. Projeto de lei executivo número 49/2023 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 253.755,01 ao orçamento de 2023 e da outras providências. Marcos Augustinho Soliva, prefeito municipal. Objeto de deliberação as comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas. Projeto de lei executivo número 50/2023 altera o dispositivo da lei municipal número 3.933 de 18 de junho de 2007. Marcos Augustinho Soliva, prefeito municipal. Objeto de deliberação as comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas. Projeto de lei legislativo. Projeto de lei legislativo número 19 de 2023. Concede incentivos às empresas que custearem estudos aos seus funcionários oriundos de famílias com renda até um salário mínimo e meio per capita. Pedro Sanini, vereador. Objeto de deliberação as comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas. Requerimento sobre a ordem do dia. Ofício C, número 109/2023, envia projeto de lei executivo número 47/2023, de regime de urgência. Lê tudo? Não precisa, né? Este Executivo Municipal submete à apreciação da Colenda Casa de Leis, em regime de urgência, o presente projeto de lei executivo número 47/2023, que dá denominação de Argus Ranieri, a rua projetada, constituindo um prolongamento da rua Venezuela, situado no bairro Vila Brasil, conforme memorial descritivo que acompanha a presente lei, com área de 6.083 metros quadrados. Marcos Augustinho Soliva, prefeito municipal. Não ia mudar a ordem do negócio? Objeto de deliberação... Não, está em discussão o requerimento número 36 de 2023, número 0423, de autoria do senhor prefeito municipal. Não havendo nenhum vereador inscrito, em votação nominal, o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores... Perdão, vereadores. Sim, os contrários dirão não. Vereador Vili Teixeira. Senhor presidente, eu queria, antes de fazer a votação aqui, trazer uma leitura que eu tive sobre esse episódio que eu julguei bacana dividir com vossas excelências. Me ocorreu, quando eu recebi a informação de que essa rua teria essa denominação, se a família tinha sido consultada, porque imaginei eu se tratar de uma homenagem e, portanto, seria bacana, né, dialogar com a família. E, para me posicionar aqui, eu fui conversar com a família. E fiquei feliz, por isso que eu quero dividir com vocês aqui, ao saber da família que a primeira-dama Andréa Évora entrou em contato com a família para conversar, para dizer do que se tratava, da homenagem. Posteriormente, o próprio prefeito Marcos Soliva, com o intuito de que aquilo realmente agradasse, né? Fosse algo que a gente... Muitas vezes a gente quer denominar, agradar alguém, direcionar alguma coisa, e nem sempre essa recíproca é verdadeira, né? Alcança aquela expectativa criada. Então, eu queria dividir isso com vocês aqui, que ao consultar a família já me disse que tinha sido conversado, gentilmente, carinhosamente tinha sido conversado pela Andréia e pelo prefeito, e que a família tinha ficado contente com a indicação, por entender que trata-se de um local que é uma comunidade bacana, simples, e representa bem o jeito de vida, né, do Argus Ranieri, que sempre teve esse carinho pelas pessoas simples. Então, está bem justa essa homenagem, em virtude desses acontecimentos que eu narrei. Perdoe aqui me estender na explicação, eu voto sim.
Vereador Fabrício. Voto sim. Arilson Santos. Senhor presidente, antes de externar meu voto, também queria fazer algum comentário. Fiquei contente por saber que o vereador Orvílio Teixeira teve esse trabalho, todo esse cuidado. Fico contente pela aceitação da família. Porém, eu creio que, sem demérito nenhum, mas o que o Argos representou para as pessoas que o acompanharam, pela pessoa que ele foi, pelo legado que ele deixou de incentivo aos jovens a adentrarem na política, eu acho que o Argos merecia aí também alguma coisa um tanto quanto maior, o nome de uma escola, enfim. Mas se é do agrado da família e foi aceito pela família, mas eu só queria registrar esse momento. Mas meu voto é sim. Vereadora Rosa Filippo. Sim. Vereadora Alexandra. Sim. Ney Carteiro. Senhor presidente, até uma fala, né, combinando aí com o Arilson, com certeza meu voto é sim, e concordo com o Arilson, e isso pode ser repensado até de maneira a evidenciar algo a mais, né, porque nada impede de se ter, né, o nome da rua, e paralelo a isso, algum próprio municipal que tem esse perfil, né, mas meu voto é sim, com certeza. E agradeço também a conversa que o Orvílio teve com a família. Obrigado. Vereador Vantur Faria. Sim. Vereador Marcelo da Santa Casa. Senhor presidente. Vereador Márcio Almeida, sim. Dá a palavra no vereador. Não falei ainda, louco. Nem falei. Ah, não falou? Oh, desculpa, perdão. Vereador Marcelo da Santa Casa. Da mesma forma que os demais colegas também, eu comungo também. Desculpa, eu, Marcelo. Não, tranquilo. O Argos é uma pessoa que batalhou bastante pela política de Guaratinguetá, uma pessoa muito honesta, uma pessoa que merecia algo do tamanho dele. É claro que eu vou votar sim também, Orvílio, mas eu acho que é um cara que merece, um cara que é jovem, empreendedor, visionário. O cara merecia alguma coisa assim à altura dele. Então, mas espero que a gente oportunamente aí e a tempo a gente faça esse reconhecimento que ele tanto merece. Mas meu voto é sim. Aprovado por unanimidade. A ordem do dia da próxima sessão. Encerrado o pequeno expediente. Solicitação de alteração para a gente fazer a ordem do dia nesse primeiro instante. Os vereadores que forem favoráveis a isso, permaneçam como se encontram. Aprovado. Segunda discussão e votação, projeto de lei executivo 39 de 23, autoria do prefeito municipal, ao segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de lei executivo número 39/2023. Dispõe sobre a alteração de metas e valores diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO para 2023. Abertura de crédito adicional especial R$ 99.925,25 ao orçamento de 2023 e da outras providências. Marcos Augustin Soliva, prefeito municipal. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado ao senhor prefeito para os devidos fins. Segunda discussão e votação, projeto de lei executivo 40 de 23. Autoria do prefeito municipal, segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de lei executivo número 40/2023. Dispõe sobre a alteração de metas e valores diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO para 2023. Abertura de crédito adicional especial R$ 521.021,70 ao orçamento de 2023 e da outras providências. Marcos Augustin Soliva, prefeito municipal. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade ao senhor prefeito para os devidos fins. Segunda discussão e votação, projeto de lei executivo 41 de 23. Autoria do prefeito municipal, segundo secretário, para fazer a leitura do projeto. Projeto de lei executivo número 41/2023 dispõe sobre a alteração de metas e valores diretrizes ao PPA
2022/2025, LDO para 2023. Abertura de crédito adicional especial, R$ 99.710,43 ao orçamento de 2023 e da outras providências. Marcos Augustin Soliva, prefeito municipal. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade ao senhor prefeito para os devidos fins. Encerrado a ordem do dia, passamos para o grande expediente. Indicações. Indicação 911/2023. Sugere capina da área verde, paralela à rua Benedito de Almeida Castro, no bairro Vila dos Comerciários 2. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 912/2023. Sugere capina em todo o canteiro central da Avenida Arlete Meireles Ranieri, no bairro Parque das Árvores. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 913/2023. Sugere remoção de resto e poda depositados na Praça Aleixo Gonçalves Xavier, no bairro Jardim do Coelho Neto. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 914/2023. Sugere aplicação da Lei Funcoc em terreno localizado na Avenida Cláudio Vilela Santos, no bairro Portal das Colinas. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 916/2023. Sugere instalação de academia ao ar livre na rua Augusto Arantes, do bairro Santa Rita. Arilson Santos, filho do Cícero, vereador. Indicação 917/2023. Sugere estudo para a construção de uma pista de skate no bairro Engenheiro Neiva. Arilson Santos, vereador. Indicação 918/2023. Sugere fiscalização para a retirada de carros abandonados ao longo da rua Eufrásio Fernandes, no bairro Jardim Esperança, no Beira Rio. Arilson Santos, vereador. Indicação 919/2023. Sugere aplicação da Lei Funcoc em terreno na rua João Teixeira da Silva, ao lado do número 117, no bairro Jardim Esperança. Arilson Santos, vereador. Indicação 921/2023. Reitera a indicação número 2203 de 2022, sugerindo a implantação de novo abrigo no ponto de ônibus localizado na rua Brás Cuba, em frente à rua Bernardo Vasconcelos, no bairro IAPI. Ney Carteiro, vereador. Indicação 922/2023. Reitera a indicação número 58/2023, sugerindo a implantação de abrigo no ponto de ônibus do início da rua Arlete Meireles Ranieri, próximo ao número 263, no bairro Jardim Roni. Ney Carteiro, vereador. Reitera a indicação número 90/2023, sugerindo a implantação de abrigo do ponto de ônibus no bairro Residencial Itália. Ney Carteiro, vereador. Indicação 924/2023. Reitera a indicação 132/2023, sugerindo a implantação de abrigo e ponto de ônibus próximo ao número 361, na rua Venezuela, no bairro Vila Brasil. Ney Carteiro, vereador. Indicação 931/2023. Sugere corte de mato, limpeza e retirada de entulho da área pública localizada entre as ruas 12, 24 e 25, no bairro Santa Luzia. Os moradores reclamam de aparecimento de escorpiões, aranha, cobras, colocando vida dos moradores em risco. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 933/2023. Sugere estudo técnico para poda de árvore em área pública localizada nas ruas 12, 24 e 25, no bairro Santa Luzia. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 935/2023. Sugere retirada de mato do meio-fio em toda a extensão da rua Pedro Capio, bairro Pedregulho. Rosa Filipe, vereadora. Com a indicação 935 de 23 da nova vereadora Rosa Filipe, essa presidência defere todas as indicações, sim, em termos. Requerimentos. Requerimento 272/2023. Solicita informações a respeito da edição do Diário Oficial, na qual houve a publicação dos relatórios de monitoramento do Plano Municipal de Educação anteriores
ao de 2022. Fabrício Dias Júnior, Fabrício da Aeronáutica, vereador. Está em discussão o requerimento número 272 de 2023, novo vereador Fabrício da Aeronáutica, não havendo nenhum vereador inscrito, é encerrada a discussão. Em votação, os que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Requerimento 274/2023. Solicito informações sobre a realização de operação Catabagulho em toda a região conhecida como Morro, que envolve o bairro Alto das Almas, Pedreira, Residencial Davi Fernandes Coelho, Fazendinha e Alto São João. Pedro Sanini, vereador. Está em discussão o requerimento 274 de 2023, de autoria dessa presidência, não havendo nenhum vereador inscrito, é encerrada a discussão. Em votação, os que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Requerimento 275/2023. Manifesta pesar pelo falecimento do ilustríssimo senhor Inrinage, ocorrido no último dia 14 de junho de 2023, pelos vereadores Marcelo da Santa Casa e Rosa Filipo. Está em discussão o requerimento 275 de 2023, de autoria da nova vereadora Rosa Filipe. Com a palavra, a autora da propositura. Senhor presidente, eu peço permissão para falar aqui rapidamente. Agradecer aí o vereador Marcelo da Santa Casa pela coautoria desse requerimento de homenagem. E lembrar aqui que o Nage, o senhor Rinage, nós estivemos trabalhando junto na BASF por 12 anos juntos. Ele foi diretor da BASF, uma pessoa extremamente ativa e de uma atuação social muito grande na cidade, no Engenheiro Neiva, na cidade como um todo. Então, fica aqui o nosso pesar, a Vanice, a esposa dele, toda a família e os amigos. Obrigada aí, vereador. Encerrada a discussão, em votação, os que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado, oficia-se. Requerimento 276/2023. Solicito informações sobre as medidas que podem ser realizadas, objetivando solucionar os problemas de alagamentos na região que compreende os bairros Figueira, Vasco da Gama, Santa Maria, a serem realizados especialmente neste tempo de estiagem, quando as chuvas são escassas e os problemas ficam estagnados até a próxima estação chuvosa. Marcelo da Santa Casa, vereador. Discussão requerimento 276 de 2023, de autoria do novo vereador Marcelo da Santa Casa. Não havendo nenhum vereador inscrito, é encerrada a discussão. Em votação, os que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado, oficia-se. Requerimento 277/2023. Solicito informações sobre a criação de área de lazer com campo de futebol na área próxima ao terreno que foi concedida pelo Executivo Aeroquipe do Brasil Limitada, no bairro Rio Comprido. Ney Carteiro, vereador. Marcelo da Santa Casa, coautor. Está em discussão o requerimento 277, de autoria do novo vereador Ney Carteiro, com a palavra o autor da propositura. Senhor presidente, vereadores, boa noite a todos. Agradecer aqui a mesa, sem som aí, muito obrigado. A presença de toda a imprensa. Está aqui também a Adriana, assessora, Alessandra Pinheiro, nosso amigo Celso, funcionário aí, firme da saúde, tem uma moça também ao teu lado, perdão no seu nome, e a todos que estão prestigiando a rede social. Agradecer ao Marcelo também, Marcelo, pela coautoria do requerimento. Todos bem sabem da grande importância do esporte dentro do contexto nosso do dia a dia. E, paralelo a isso, também o desenvolvimento da cidade. Então, o que aconteceu em 2022? Foi aprovado a questão da doação de uma área para que a indústria, né, ali próxima da Vila Regina, pudesse ter um acréscimo, né, um aumento dentro da sua questão de ordem de produção, tudo ali. Tudo bem. E aí a Câmara aprovou, só que tem um detalhe, naquela área ali, Rosa Filipe, tem um campo de futebol.
Um campo de futebol já antigo, ali na rua Independência, né? Paralela ali à Avenida do Império. Então, é necessário que o município tenha um olhar de ter os dois caminhos. E o que foi observado lá atrás nessa conversa? Que o município iria fazer, juntamente com as suas secretarias, disponibilizar um local para que aquela comunidade pudesse ter ali a sua área de lazer. Inclusive, a gente sugeriu o recinto de exposição, que é uma área bem grande, a gente já fez um requerimento logo depois. E a informação que teve que seria feito um estudo junto aos setores responsáveis, mas não foi nada definido. E isso é preocupante, porque ali existem várias famílias, crianças, e aí fica complicado para que o cidadão não tenha o seu espaço ali, que é de direito, né, que o cidadão tem que ter. Então, a gente tem que trabalhar a questão mesmo do trabalho, que é importante, é salutar, é válido, o desenvolvimento, a produção, tudo, quem ganha é a sociedade no todo, mas não devemos deixar as pessoas sem o seu espaço legítimo de direito da recreação, porque o esporte está diretamente ligado à saúde, educação, segurança pública. Então, novamente questionamos o Poder Executivo. Existe uma área destinada para aquela comunidade? O recinto de exposição ou alguma área próxima ali? Porque também não adianta criar um espaço fora daquela região que vai dificultar toda a mobilidade, toda a logística para que a criança possa participar. Como que uma criança vai ter que atravessar uma rodovia também ali, com todo o perigo? Então, é bem complicado. Então, é necessário que o Executivo tenha uma ação afirmativa com base nisso tudo para que aquela comunidade e todos que ali frequentam não tenham esse prejuízo. Então, aguardamos uma ação e realmente vamos cobrar. Porque, na realidade, no meu ponto de vista, faltou ali um diálogo mais franco com quem mora ali próximo, entendeu? A gente, muitas vezes, naquele anseio de fazer algo de bom, falta, algumas vezes, um pouco de prudência, né, em algumas atitudes. Então, a gente tem que reconhecer, muitas vezes, isso e, na medida do possível, dar um passo para trás, verificar que houve, de repente, a falta de um diálogo. Isso, se puder acontecer posteriormente com uma devida correção, é muito importante, viu? Porque vamos nos colocar no lugar, sempre falo isso, vamos sair da zona de conforto. Vamos supor que a sua família que reside ali tem a criança, tem um sobrinho, tem um filho, vai perguntar, e aí, cadê o espaço que eu brincava? É um complicativo, viu? Então vamos aguardar uma ação direta mesmo do Executivo com base nisso, para que toda dúvida, toda indagação feita pelaquela comunidade tenha uma resposta positiva. Porque senão vai fazer igual o seu Cardoso falava na Guarda Mirim, explica, mas não justifica. Realmente, a gente tem que ficar mais atento a tudo que tramita aqui. A própria Bíblia diz, quanto ao mal afastar e quanto ao bem seja prudente. Então, no meu ponto de vista, é necessário, sim, o Executivo tomar todas essas providências para que a comunidade não seja prejudicada. Muito obrigado a todos, boa noite. O vereador vai conceder uma parte? Com certeza, vereador Arilson Santos. Eu queria cumprimentar o novo vereador Ney Carteiro, que nós tivemos uma reunião um tempo atrás lá na sala dos vereadores, não foi discutido isso daí, e não justifica, uma coisa não justifica a outra, mas só para acrescentar na minha fala, que a gente anda muito pela cidade, principalmente nos bairros mais distantes do centro da cidade, e a gente vem percebendo que está faltando áreas de lazer em Guaratinguetá. E as poucas que tem não estão em bom estado. Em bom estado. A gente vê a Vila Rosa com problema, a gente vê a Vila Sapé com problema, que é a questão ali do Engenheiro Neiva, e várias áreas que existem estão largadas. A gente pega a Vila Rosa, por exemplo. Vila Rosa tem uma quadra que pertence à escola, que também está numa situação deplorável, mas, e além de estar numa situação ruim, não abre aquela pequena comunidade para que as crianças dali se utilizem, ou seja, do outro lado da Dutra. Então, não tem outra área para aquelas crianças fazerem suas atividades esportivas, suas brincadeiras, e isso é importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente, e a gente percebe que isso não vem acontecendo. Então, hoje, quem puder pagar um clube, onde tem uma área bacana para se brincar, tudo bem. Mas os bairros mais humildes estão deixados de lado e a gente percebe que as quadras de esporte em Guaratinguetá estão aí
penosos, e a gente sabe disso, Vossa Excelência sabe que a gente mora na mesma área, já tem um projeto para sair, mas eu digo, o Chico Vaz, por exemplo, aquela quadra que ficou lá mais de 12 anos sem cobertura, aquilo lá é horrível. Então a gente pode elencar aqui várias áreas que estão deixadas de lado, que ainda não foram verificadas pelo Executivo, deste mandato, de outro mandato também, a época do Francisco também, de lá para cá, várias áreas foram deixadas de lado. Então nos preocupa bastante, porque se a criança não tem onde gastar sua energia, onde brincar, onde fazer suas disputas saudáveis, o futebol, o basquete, o vôlei, aí você sabe o que acontece, né? Então, como Vossa Excelência sempre fala, a gente tem que educar para não punir lá na frente, né? E o esporte faz parte da vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Então, nos preocupa também, e parabéns pelo requerimento e conta aí com a gente. Eu agradeço as palavras, concordo com Vossa Excelência, como Vossa Excelência citou até mesmo o Campo Chico Vaz, né? Eu até vou mais além, sabe? A gente entende que muitas vezes o senhor prefeito se preocupa em obras, em mostrar edificações, o que é importante, mas esquece muitas vezes do humano, eu vou ser sincero, principalmente das nossas crianças. E tem que parar para refletir um pouco. E vou mais além, se não tiver uma ação direta mesmo, vamos denunciar como abandono de prova municipal. Porque já passou dos limites, o prefeito está brincando, viu? As obras que começam, atrasa tudo. O Tribunal de Contas com certeza já apontou, né? Guaratinguetá das cidades com mais obras atrasadas, né? E vão ter mais denúncias, viu? São situações bem complicadas. Então, a gente valoriza o que está certo, mas é importante a crítica construtiva, né, para alertar o senhor prefeito. Então, tem que ficar atento nesse sentido, sim, viu, Arilson? Eu concordo com Vossa Excelência. Eu estive na Vila Rosa, a gente cobrou lá, tive a visão. Agora, dizer que não tem recurso, por exemplo, para recuperar a quadra, eu conversei com o secretário de esporte, ele falou que realmente é uma questão da educação. A educação tem que ter mais recursos. Entendeu? Dizer que não tem capacidade e não vai ficar caro lá, olhei a quadra lá, entendeu? Será que o filho da secretária, alguma criança, assim, parente do prefeito, mora ali? Não mora. Entendeu? Então, é isso mesmo. Tem a parte da vereadora Rosa Filipe, presidente, autorizando. Eu quero cumprimentá-lo aí, somar aí as palavras do vereador Arilson, pela sua sensibilidade, mais uma vez, em estar aí tentando atender as nossas crianças, né, com área de lazer, com campo de futebol, que isso realmente motiva e incentiva para que elas estejam praticando esportes. Então, mais uma vez, aí só para cumprimentá-lo pela sensibilidade de fazer esse requerimento. Viu? Eu agradeço, tá? E vamos aguardar. Lembrando que quando você investe em algo ligado, principalmente essa questão de esporte, educação que seja, você traduz uma economia lá na frente, na saúde, na questão de segurança, porque daí o jovem e as pessoas não vão ficar sedentárias, vão ter menos doenças não tem, mas vão ter menos doenças, e também vai ter aquele despertar, o olhar para ir no caminho certo. Então, você investir, isso aí não é gasto, isso é investimento, diferente do que muitos gastos indevidos que a gente vê na administração. Muito obrigado. Encerrada a discussão, em votação, os que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado, oficia-se. Requerimento 278/2023. Solicito informações sobre a possibilidade de instalação de estrutura nos caminhões de lixo para que coletores tenham mais segurança durante o trabalho. Arilson Santos, filho do Cícero, PSC, vereador. Está em discussão o requerimento 278 de 2023. Não havendo na vereadora escrita, encerrada a discussão. Em votação, os que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado, oficia-se. Requerimento 279/2023. Solicito informações sobre a inclusão de linha de ônibus saindo da rodoviária nos horários das 7 horas e das 17 horas nos sábados, domingos e feriados, chegando no bairro Gomeral. Rosa Filipe, PSD, vereadora. Está em discussão o requerimento 279 de 2023 da vereadora Rosa Filipe. Positura. Excelentíssimo presidente, nobres vereadores, aos que estão aqui, a quem cumprimento aí na pessoa do Celso Zimmermann e a amiga, e a todos que estão nos seguindo pelas redes sociais.
Esse requerimento aqui é para falar de linha de ônibus. A gente sabe que está complicadíssimo, né? A falta de linhas, a falta de horários, os que sumiram na pandemia não voltaram. Mas aqui eu venho para falar especificamente de uma área turística nossa. O Gomeral é um dos principais vetores de crescimento aí do turismo rural, por onde passa o caminho da fé, e tem aumentado muito, muito o turismo naquela região. E nós temos ali 20 pousadas, entre pousadas e restaurantes, além de pesqueiros, mercadinhos, enfim, vários pontos de atendimento às pessoas. E as pessoas que têm lá no Gomeral disponíveis para trabalhar, a mão de obra, já estão todos empregados. E o que acontece? Os proprietários têm que vir pegar embaixo, na pedrinha, porque o horário de ônibus do sábado, domingo e feriado para na pedrinha, ele não sobe. Então, vocês imaginam que uma pousada lá em cima de tudo, pousada Santa Maria da Serra, ou a Trutaria Bela Vista, então eles têm que descer para pegar o funcionário lá na Praça da Pedrinha, no começo do dia, depois no fim do dia levar. E só que o movimento nas pousadas e restaurantes está muito intenso e cada vez aumentando mais. Então, o que a gente pede? Para que a linha não pare ali no sábado, domingo e feriado, que chegue até um pouquinho mais, que é até o pátio da Dona Ana, da pousada Dona Ana. Então, esse requerimento aí vem nesse sentido, para que a gente possa estar dando um pouco mais de suporte para esses estabelecimentos que estão ali tão incentivando e valorizando o turismo rural na nossa região. Bom, é o que eu tinha, eu peço... A vereadora concede a parte? Com certeza, vereador. Quero parabenizá-la pela propositura, sempre atenta, né, em todos os aspectos de fiscalização e nesse contexto também da questão rural, mesmo porque você nem se conhece, fala com propriedade daquela região, e dizer que já passou da hora desse olhar mais sensível, como Guaratinguetá é uma cidade turística, né, todas as estratégias devem ser montadas. E eu vou ir mais além, como Vossa Excelência até falou da questão do passe livre, a gente questionou aqui a questão dos idosos, vários nesse sentido. Por que não se ter uma questão própria do município nesse sentido, entendeu? Gratuitamente para levar naquele sentido, entendeu? Pela logística, pelos horários, paralelo à obrigação da concessionária. E, inclusive, eu cobrei já alguns documentos que estou aguardando, já faz tempo. Espero que o Executivo me entregue por esses dias, para que não faça uma outra denúncia que a gente já fez, inclusive foi para defesa do consumidor, porque é lamentável, vereadora. Eu não sei afirmar, Vossa Excelência pode dizer de repente, se lá no passado, antes da pandemia, tinha outros horários naquela região. Tinham vários outros. Então pode ter certeza que vai voltar, tá? Pode ter certeza, porque a denúncia foi muito bem fundada, entendeu? E é muito sério o que você está fazendo. Quem faz a gestão do transporte é o município, a empresa concessionária. Ambos têm a sua responsabilidade. Ah, tá, já acabou a pandemia. Já acabou, o pessoal quer... Vossa Excelência falou, é trabalhador. Quer dizer, fica difícil, o cidadão não pode chegar para trabalhar. Exato. Entendeu? Tem que pegar que todas as pessoas envolvidas aí que estão erradas, deixar de castigo no lugar que não tem, igual eu falei lá do João Daniel, um tempo, sem os recursos, para poder sentir o drama, entendeu? Aí sim vão fazer a mudança, porque eles complicam o que é simples e não faz o que é possível. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço a parte, e a gente vê aí um degringolar no transporte público aqui em Guará. A vereadora concede a parte? Com certeza, vereador. Eu queria comentar da vereadora Rosa Filippo, e é um assunto que sempre acontece desde o primeiro dia desta casa, quando eu estou aqui, nós estamos aqui, é a questão do transporte público. Quando veio a pandemia e depois da pandemia piorou. Mas eu creio que a gente fala muita coisa e não sabe de quem é a responsabilidade de se resolver esse problema. Eu acho que a Câmara tem que abrir uma discussão um pouco mais ampla com relação ao transporte público. Eu creio que já passou até da hora da gente fazer um debate mais amplo com todos os vereadores, com a dona da empresa, com o responsável, com o chefe do executivo, o seu representante,
para que a gente possa debruçar em cima desse contrato e, se for possível, chamar até o outro poder, que é o poder judiciário, para que a gente possa explicar para a população e, primeiro, denotar onde está a culpa do sumiço desses ônibus, dessas linhas, desses horários, o que está prejudicando a população, até onde prejudica essa população, com a falta desses ônibus. Quem é o responsável? É a dona da empresa que tirou o ônibus e não vai colocar mais? Tem alguma sanção para ela? É o chefe do executivo que contratou e não quer ampliar? Então é isso que a população precisa entender e isso, do meu modo de ver, que a população espera que a Câmara de Guaratinguetá discuta, mas discuta com bastante profundidade. Porque, torno a dizer, o ano que vem termina o mandato, sumiram as linhas e, até que me prove o contrário, não apareceu o responsável e quem é que vai dar o fim nessa novela dessa falta de ônibus e falta de linha. Eu entendo que a empresa está lá, tem o proprietário e ela recebeu uma concessão e alguém contratou ela para fazer. Quem contrata para fazer tem que chamar e verificar. Se tiver de pagar, vai ter que pagar. Porque a gente verifica, eu fiz um levantamento em algumas cidades, subsídio que o executivo dá em todas as cidades é um subsídio bom. E é transporte público, a responsabilidade é do chefe do executivo, independente de quem esteja lá. Então, é um assunto que a gente vem debatendo, falando, fala pouco, 5 minutos, 10 minutos, aí você sai e você vê o ônibus quebrado, você falta de ônibus, todo mundo é cobrado a todo tempo, só que eu não vejo uma discussão que possa participar quem realmente possa nos responder, que é quem contratou e quem faz o serviço. Essa é a minha opinião e sugiro alguma ideia para o presidente desta casa, como para a Comissão de Transporte, que a gente possa aprofundar mais nesse assunto, que é de suma importância para o município de Guaratinguetá. Eu agradeço a parte, realmente. A nobre vereadora Dona Rosa Filipe concede uma parte? Com certeza. Rosa, parabenizar você pelo requerimento e na pertinência do que você colocou e, né, dentro do que você colocou, a gente tem que pensar que o local onde você está sugerindo é um local que a gente, pelo menos o executivo, tem investido para que se, né, realmente torne lá um ponto atrativo para as pessoas, né, visitar, estar lá. E passou da hora da gente ter essa condição de ter, né, horário de ônibus disponível para ser acessível à população. A gente não pode querer que só quem tem condução própria que chegue até lá nesses locais. Tem que dar oportunidade para aqueles menos favorecidos, que dependem do transporte público, para poder participar dos eventos também, quando tem um evento lá da truta, né? Outros eventos, e outros horários também que as pessoas acharem por direito de passar um dia lá em cima na serra. Então está de parabéns pelo requerimento. O Arilson tocou num ponto fundamental, que é da gente ter efetividade nas ações nessa casa aqui, é isso que eu venho debatendo e falando. A senhora faz parte da comissão de transporte, junto com o vereador Ney Carteiro e o Vantur. Eu acho que seria muito pertinente, né? Eu dar uma dica aqui, que vocês da comissão debruçassem em cima do contrato mesmo e verificassem com o jurídico dessa casa ou, né, com o jurídico de vocês, se você tem jurídico também, ou se também não pode a gente auxiliar nesse sentido, para que a gente vislumbre tudo que contempla o contrato. Já falei outra vez também que a gente tem que debruçar em cima disso e ver realmente quais são os pontos ali que estão sendo impactantes ou deixando de ser prestado dentro do contrato e a gente cobrar de uma outra maneira para poder a gente ter a capacidade de gerir o contrato como deve ser gerido, né? Eu tenho algumas dúvidas também, eu já particularmente já estou estudando o contrato, mas se vocês quiserem que eu componha também a equipe para poder fazer o trabalho, conte comigo também. Eu agradeço a parte aí também, e pegando aí o gancho da fala de vocês, a responsabilidade do transporte público em Guará é do Poder Executivo. E a gente vai assistindo aí faz de conta que está tudo bem, né? Não está. Não está. Nós estamos vendo que está degringolando e vai parar. Então, eu volto aí à carga, quando eu trouxe um requerimento aqui, e vou fazer, não é já, vou fazer, sobre termos tarifa zero aqui em Guará. E quando eu falo tarifa zero,
estudar a possibilidade de ter tarifa zero. Já temos no Brasil 70 municípios e municípios do porte de Guará que têm o tarifa zero. Então, nós vamos estudar. Não estou dizendo que nós vamos fazer, vamos estudar. E teremos aí 2 resultados. É possível fazer ou não é possível fazer? Então, que fique bem claro, né, para os mal-intencionados, que eu estou falando que vamos estudar a possibilidade de ter tarifa zero. O governo federal está estudando a possibilidade de ter o SUT, assim como o SUS, o SUT, Serviço Único de Transporte. Então, já pensou que beleza a gente ter aqui em Guará também o tarifa zero? E as pessoas poderem andar livremente, né? Os idosos poderem aproveitar também o tempo disponível para visitar outros bairros. Nós vamos estar girando a economia também. Então, já estiquei um pouco mais, aproveitando a oportunidade. Bom, eu espero aí que os nobres pares possam estar aprovando comigo esse requerimento. Senhor presidente, é o que eu tinha, deixo a tribuna. Encerrada a discussão e votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado, oficia-se. Encerrado o grande expediente, passamos para a explicação pessoal. Alguém vai fazer uso da palavra? Vereador Marcelo da Santa Casa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores e vereadoras, senhores e senhores aqui presentes e internautas. Bom, hoje eu vou fazer o uso da palavra aqui para poder agradecer o meu amigo, deputado estadual Vitão do Cachorrão. Vitão do Cachorrão, eu vou explicar o porquê, porque o deputado, ele foi o mais votado em Sorocaba, teve 7.000 e poucos votos para vereador, e ele tem tinha, né, um carrinho de fazer hot dog, daí ficou Vitão do Cachorrão, e hoje ele tem um local apropriado para isso, e ele continua aos finais de semana fazendo o seu lanche. Mas enfim, é o lanche. Mas enfim, ele é uma pessoa parceira, uma pessoa que Deus fez com que eu o descobrisse, e a gente acabou se afinando, e a gente tem feito um trabalho em conjunto. E hoje a gente esteve em São Paulo, numa reunião no IANSP. O IANSP é um convênio que atende os servidores públicos do Estado. E aqui na região, se não me falha a memória, tem em torno de 7.000 pessoas que têm esse convênio. E esse convênio, por algum momento, ele atendeu no Hospital Frei Galvão, parou de atender, foi atendido na Santa Casa, também findou o contrato há alguns anos, e agora com a reestruturação do convênio e com o entendimento que o nosso governador está tendo sobre saúde pública, sobre saúde, né, do próprios servidores, ele tem trabalhado e investido para essa situação. Então o convênio está se reestruturando, e nessa oportunidade eu tive hoje com a dona Maria das Graças, que é a superintendente do IANSP, e tivemos uma proveitosa reunião. Evidentemente que para poder as coisas caminharem bem, antes eu fiz uma conversa com a diretoria do Hospital Maternidade Frei Galvão, na pessoa do seu Ricardo, que é o diretor administrativo, em que ele me apresentou uma solicitação por ofício, ali demonstrando o interesse da instituição em voltar a atender esses servidores. Então nós estamos conversando, viabilizando a possibilidade, vereador Lê Carteiro, de trazer de novo esse convênio. Por qual motivo? Primeiro, que a gente passa a dar uma assistência às pessoas, servidores, esses que têm direito, porque são descontados dos servidores, né, mensalmente, para que eles possam ter direito ao convênio. E eles não têm como usar o convênio, porque aqui na região não tem ninguém que atenda o convênio. E acaba esses usando o SUS. E ao mesmo tempo que essas pessoas que utilizam o SUS, por não ter o convênio em Guaratinguetá, senhor presidente, eles passarão a utilizar o seu convênio para fazer internação, consulta ambulatorial,
fazer também os SADT, que a gente fala, os serviços de imagem, e não é um número pequeno de procedimento que é feito. E, evidentemente que a gente, estabelecendo um convênio em Guaratinguetá, essa grande parcela de pessoas, a gente vai conseguir tirar do atendimento do SUS, assim, desafogando um pouco o atendimento. Eu sei que pode parecer pouca representação, mas eu acho que quando você administra com transparência, você faz um trabalho sério, o pouco às vezes é muito. Então esse é o meu intuito de trabalhar para assistência do IANSP aqui na região, através da cidade de Guaratinguetá e o Hospital Maternidade Frei Galvão, que eu e o deputado Vitão do Cachorrão estamos nos empenhando para que o mais rápido possível possa ser confeccionado esse convênio. Eu posso dizer que hoje, na reunião, saímos bastante satisfeitos, porque a superintendente Maria das Graças demonstrou muito interesse, já pediu para que a sua assessoria, a sua diretoria entrasse em contato com o Hospital Frei Galvão, uma vez que já manifestado o interesse, e esse fizesse o contato para poder estabelecer as metas e quantitativa e qualitativa de número de atendimentos, de valores a ser empregado aqui no Hospital Maternidade Frei Galvão para atender o IANSP. Então fica aqui o meu agradecimento, o meu abraço ao meu amigo deputado Vitão do Cachorrão, que na próxima sexta-feira vai estar aqui nesta casa também prestigiando a gente num evento. E vai vir para conhecer a cidade de Guaratinguetá e também vai prestigiar o nosso evento. E na oportunidade também, senhor presidente, gostaria de agradecer ao senhor pela assistência que o senhor tem dado a nós, vereadores. Toda a estrutura desta casa empenhada para que nós façamos um bom trabalho, para que a gente tenha condições técnicas, condições outras, para que a gente possa ir buscar recursos, possa trabalhar projetos. E não é de se admirar, o senhor presidente Pedro Sanini. O senhor é uma pessoa tão jovem, tão empreendedora, visionária que o senhor é. O senhor sabe que eu tenho uma estima grande pelo senhor. O senhor, estando como presidente, tem abrido as portas. Eu sei que não é fácil, às vezes a gente precisa ter punho de ferro para administrar, mas o senhor, sabiamente, nos dá a liberdade de contribuir com a gestão do senhor, buscando trabalho, buscando recursos. E eu aqui aproveito a oportunidade que estou falando com vocês, falando com o público que está nos assistindo, todos aqui presentes, que na semana que vem, dia 30, possam participar do evento que vai ter na Câmara. Na Câmara vai ser a primeira vez, mas é o terceiro evento que está sendo promovido pela Frente Parlamentar. Então vai vir vários palestrantes esses que eu já tive a oportunidade de assistir palestra na capital ou no interior, em outras cidades, que eu achei muito interessante, muito bacana para que a gente possa agregar conhecimento. Então eu estou trazendo aqui, com a permissão do nosso presidente, ele entendeu que é um projeto bastante significativo, e a gente está apresentando para o presidente a semana que vem, através desse terceiro encontro que vai acontecer. E esse encontro é para toda a sociedade de Guaratinguetá que queira aprender um pouco mais. Está sendo convidados os prefeitos daqui da região, está sendo convidados os vereadores, os secretários, enfim, todas aquelas pessoas que queiram ter um pouco mais de conhecimento. Eu não vou falar sobre todos os temas aqui, que são bastante temas que vai ser discutido, mas eu acho bastante legal que a gente possa aproveitar da oportunidade e apresentar à população que a Câmara de Guaratinguetá tem sim pessoas empenhadas, pessoas com vontade de fazer o melhor para toda a sociedade. Inclusive está chegando aqui a Rosana, chegando meus amigos aqui da enfermagem. Pena que estão chegando no final da sessão de Câmara. Começou às 18 horas em ponto e a gente está findando. Mas eu também aproveito a oportunidade para convidar vocês para na sexta-feira que vem estar presente nessa casa para assistir as palestras que vão ser deferidas aqui, e é importante que vocês tenham temas importantes para você também aprender. E também, como vocês chegaram aqui, dizer também da minha gratidão pelo trabalho de vocês, pelo meu respeito ao trabalho de vocês. Muitos aqui já foram, eu fui companheiro de vocês na área de saúde quando eu estava na Santa Casa de Guaratinguetá. Eu fico muito feliz pelo tanto de respeito que eu tive por parte de vocês e quanto que eu também soube respeitar vocês também. E nessa casa a gente trava uma guerra
uma luta para que vocês sejam reconhecidos. Desde o ano passado, desde o início da pandemia, onde a gente precisou, e vocês foram os heróis naquela ocasião, né, dando a sua vida, colocando a sua vida em risco para salvaguardar a vida de outras pessoas. E desde aquela época a gente trabalhou aqui nessa casa constantemente, eu, o vereador Ney Carteiro, que faz presente, a Rosa, Arilson, Pedro Sanini, os demais que hoje já acabaram de sair porque já acabou a sessão, e trabalhando para que vocês tivessem todo o respaldo e todas as condições necessárias para desenvolver o seu trabalho, ao mesmo tempo que deveriam, né, ser reconhecidos. E a gente tem a oportunidade agora de ser reconhecido pelo governo federal, e fica aquele entrave. Mas saibam vocês que a gente tem trabalhado aí para poder te dar todo o apoio, e a gente vocês podem ter a certeza que pode contar com a gente no que for necessário, no que vocês precisarem. Não vou estender minha fala na questão do salário, porque o Ney é o outro também que gosta dessa área também, tem trabalhado bastante. Já condicionei com o Ney a fala para que eu falasse um pouco e o Ney também terminasse de falar, né, Ney? Então, se eu falar tudo aqui, não vai sobrar o que o Ney tem para falar. Mas eu gostaria de agradecer a presença de vocês, e saibam vocês da enfermagem que tem um parceiro aqui, tem um amigo, que vocês podem contar para o que for preciso. Muito obrigado, senhor presidente, é o que eu tinha, e deixa a tribuna. Com a palavra, o vereador Ney Carteiro. Senhor presidente, vereadores aqui presentes, o Marcelo, a Rosa Filipe e o Arilson, toda a imprensa aqui também, o Marcelo, o pessoal da comunicação, boa noite a todos que estão prestigiando a rede social. Nosso amigo ali, que é batalhador também, junto com os pais, né, em prol da segurança nas escolas. E nossa gratidão sempre para vocês, né, profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos, auxiliares, que realmente traduzem no dia a dia o servir, o atender. Então, nossa eterna gratidão a vocês. Eu já tive a oportunidade de falar aqui e disse que em cada explicação pessoal eu vou relatar a importância de vocês e também enfatizar o que falta para o Executivo, que é a falta de respeito, no meu olhar, a falta de valorização, de reconhecimento, quando um gestor tem total condição de se fazer e não faz. Mas isso eu vou voltar já no assunto, porque é muito triste isso aí. Eu já falei na quarta-feira passada, a gente apresentou também um novo requerimento, evidenciei que, inclusive, eu fui salvo, a vida foi salva por uma enfermeira, e, independente de tudo, eu tenho plena certeza que todo cidadão, em algum momento, a família, um filho, um pai, uma mãe, um conhecido, um vizinho, foi atendido por esses profissionais. Independente de tudo, se você não precisa de alguém, que eu não acredito nisso, cada ser humano precisa. É inviável, dentro de um contexto da nossa sociedade, é imprescindível a participação de vocês. Então, o que eu tenho a dizer novamente? O município de Guaratinguetá, com todos os seus recursos, tem plena condições de se pagar o piso salarial, independente de recursos que venha de fora. Guaratinguetá tem pleno direito, dever e tem na conta condições de se pagar. Citei como exemplo Aparecida, cidades vizinhas, cujo orçamento é menor. Diz que não é mágica, é questão de sensibilidade. E, independente disso, 5.434.000 está na conta. E aí? A gente só não partiu para algo além, porque a gente sabe que, pela questão do Senado, é maio e junho. Então, nós estamos terminando, né, o mês de junho. E eu acredito, sinceramente, que vai ser pago, porque não tem como um olhar do gestor não se fazer valer o direito legítimo. Vocês hoje estão de parabéns por estarem aqui. Estou olhando o rosto, a gente conhece cada um e reconhece o trabalho. Por quê? Vocês não estão solicitando, estão pedindo. Vocês estão reivindicando algo que é de direito. E cabe ao Executivo fazer o pagamento. Não dá para entender porque até o momento não se pagou, sinceramente. Porque isso também prejudica os trabalhadores, sabe por quê? Porque quando cai depois na folha, vai ter todos aqueles descontos com base nos valores finais. Poderia já se pagar em folha complementar, sei, mas o importante é se pagar. Porque é muito triste, sabe, quando a gente percebe
uma sensibilidade que deixa a desejar. Então, senhor prefeito, secretária, volta a dizer, já passou da hora de valorizar esses profissionais, como outros tantos que a gente menciona aqui. E eu falo assim, tranquilidade, com propriedade, porque a gente tem conversado com pessoas da área, pessoas que têm conhecimento na questão orçamentária, que já evidenciaram essa possibilidade. O que falta mesmo é o desejo de servir. E eu volto a falar, vereador Arius, falta sair da zona de conforto. Eu imagino que, de repente, o senhor prefeito não tenha, assim, na sua infância, dentro da sua lida, tudo, uma dificuldade no dia a dia, eu não sei. Eu sei que é trabalhar sol, chuva, entendeu? Meu pai faleceu, eu tinha 5 anos, ele tinha 36. Cada um aqui tem uma história. Mas, independente do cenário financeiro, condição de família, o direito tem que ser prevalecido. Será que ele não consegue traduzir que aquele recurso que é de direito vai fazer diferença na vida do filho desses profissionais? Vai fazer direito na questão da alimentação, de educação, na questão orçamentária da conta? Poxa, eles estão trabalhando, eles estão cumprindo o seu horário, eles não estão aqui fazendo... Não é o ganhar, eles não querem ganhar esse salário, eles querem receber. Ganhar é presente, eles estão trabalhando. Então, eu tenho certeza absoluta que isso vai ser pago, porque, paralelo a isso, se não pagar, vai ter as sanções, isso eu posso adiantar. Porque se é uma verba federal, se está na conta, já demorou para ser pago, nem precisaria dela, mas está ali, então nada justifica não se pagar. Mas vamos aguardar esses dias, né, do mês de junho. Eu acredito que vai pagar, porque ele não... Embora ele não é tão reflexivo, ele seja um pouco teimoso, muitas vezes falta humildade para reconhecer, ele também não é tão, digamos assim, ingênuo para fazer isso, não pagar, porque vai ter sanção. Então, vamos aguardar. Tem a parte do vereador Arius. Eu queria cumprimentar o novo vereador Ney Carteiro, assim como o novo vereador Marcelo da Santa Casa, que são 2 vereadores aqui que estão lutando, cumprimentar vocês que estão aqui com relação a essa questão salarial. Na realidade, é só mais uma categoria, infelizmente. Por 2 semanas, semana passada, semana retrasada, eu vim cobrar nessa tribuna e fiz um requerimento com relação à defasagem salarial de algumas categorias do município. Dentre elas, a assistente social e a psicóloga, né, e o psicólogo. Para vocês terem uma ideia, o salário mais baixo aqui da região de psicólogo e assistente social gira em torno de R$5.000. Lorena, por exemplo, é médio porte e ganha R$5.000. Guaratinguetá é grande porte, ganha R$2.800. E o psicólogo é a mesma coisa. As 2 categorias são o mesmo patamar, o mesmo nível. Aí você percebe que eu não entendo o que está acontecendo, porque se você não paga nem o piso para o seu funcionário, o que você vai esperar do funcionário? Ele não tem incentivo para trabalhar. E as pessoas que estão ali, elas foram concursadas, no caso do funcionário público, para isso, e os profissionais estão exercendo a sua função, onde existe uma tabela que ele tem que receber o mínimo. Se você não paga o mínimo para a pessoa, você não é que você está deixando só de pagar, você está desrespeitando aquela pessoa. Então fica a minha indignação, não adianta ficar segurando dinheiro para fazer essas correções em ano eleitoral, que isso não cola, né? Porque o ano que vem é ano eleitoral. Então, façam o que é de direito. Não está quebrando o galho de ninguém. Imagina, não pode pagar menos do que diz a lei. E a gente vê isso daí. Eu fui presidente desta casa, quando chegou aqui o plano de cargos e salários dos funcionários e chegou o magistério, a empresa que foi contratada, Vossa Excelência lembra disso, eu concedi 2 horas para que eles explanassem como que seria feito. E, ao mesmo tempo, eles não conversaram com o sindicato. O que eu fiz? Abri 2 horas para o sindicato e rechacei. Não coloquei em pauta enquanto não houvesse essa conversa dos professores, dos funcionários com o sindicato. Porque eu estou aqui apenas 4 anos. Nós estamos aqui 4 anos. Como que nós vamos decidir a vida de funcionário que vai passar 30 anos aqui? Então, a gente tem que saber o poder que tem, a gente tem que respeitar, porque se você olhar, há pouco tempo esse pessoal era o grande herói do país. Grande herói do país. Mas ser herói só no microfone, na televisão e na rádio não adianta. Tem que reconhecer
E o reconhecimento é o quê? O afeto, pagar o que a lei diz, considerar essas pessoas que trabalham de noite, de madrugada, fazem tudo para nos socorrer. Então, não estou fazendo discurso para bajular ninguém, só estou dizendo que o que a gente defende aqui é um direito de vocês. Ninguém está quebrando o galho de ninguém. Então, que se paga o piso para esses profissionais também. É um direito deles e é uma obrigação do poder público. Eu agradeço as palavras, é isso mesmo. Tem a página da vereadora Rosa Filippo. Eu quero cumprimentar a todos vocês que estão aqui nesse movimento pacífico, ordeiro, em busca de um direito que é de vocês. E retomando a palavra deles, de vocês aqui, dos vereadores, não é possível que não vá ser pago, né, Ney? Também acredito piamente que vá ser. É um reconhecimento mais do que justo. E como o Arilson falou, há pouquinho tempo atrás eram os heróis, e agora, com o reconhecimento, se esquece e deixa para segundo plano. Isso não é possível. Então, com certeza será pago e contem com o nosso apoio para isso. Eu agradeço também as palavras, mencionando lá no passado, como houve aquela questão do Supremo, né, que teve aquele olhar e tal, depois, de acordo com a própria lei 14.531, se não me engano, 581, 7 bilhões o governo federal deixou, até para não deixar dúvida. E Guaratinguetá foi publicado lá, 5.474.000. Então, não existe desculpa. Mas eu já falei, independente disso, o município, de acordo com o artigo 30, cabe ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Se Guaratinguetá tem um suporte orçamentário e reconhece os seus trabalhadores, não há por que não fazer. Outro exemplo, na pandemia, como foi citado, a gente observou também, com todo respeito, que não houve o devido cuidado e o diálogo para traduzir a esses profissionais a segurança. Tanto que eu tive que entrar com uma ação no Ministério Público, depois foi feita a ação até das máscaras. As máscaras não estavam de acordo com as normas técnicas. Tiveram que comprar outras máquinas, porque eu tive que denunciar. Isso não seria necessário denúncia. Conversou, viu que as pessoas são capazes de enxergar que não era viável e não traduziam uma devida proteção. Então, a gente observa que na pandemia também houve uma sequência de falhas, houve os acertos, mas houve as falhas. Mas tudo bem, isso é passado, corrigiu. Acho que a gente tem que ser humilde, como no salto de distância, dar um passo para trás para se avançar mais. Então, não é demérito nenhum o prefeito reconhecer que errou e não se pagar até agora e pagar, e fazer algo a mais. Está até aqui presente o chefe de gabinete, né, o Marcos Baracho, agradeço a presença, para fortalecer junto ao executivo, né, a participação efetiva desses profissionais da enfermagem que estão aqui, de uma maneira pacífica, né, ordeira, que reconhece, né, o valor deles dentro de uma Câmara que representa o povo, porque o vereador não representa o prefeito, representa o povo. E todos os funcionários públicos, seja estadual, federal, municipal, faz parte da população. Então, parabéns, né, pela presença de vocês. Nós esperamos que o senhor prefeito realmente execute isso aí, porque falta sensibilidade, tá, em vários aspectos. E, além de traduzir isso que é de direito de vocês, que possa ter um diálogo mais franco nas unidades de saúde, essa falta intensa que tem de médicos profissionais, porque vocês não são mágicos. Para a gente rever as reclamações, eu sempre digo, vai conversar com a enfermeira, tem um acolhimento, isso é importante. E a gente, graças a Deus, tem uma resposta positiva de vocês. Eu não falo por estar na presença, isso aí é no dia a dia. A gente busca isso aí, a gente tem essa visita. Mas falta respaldo. Então, que, paralelo ao salário, o executivo possa ter uma atenção a mais também no que tange a essa logística toda de trabalho, de profissionais, possam conversar com vocês estando no dia a dia. Porque nós aqui, vereadores, prefeitos, secretários, nós não somos. Eu sou carteiro e estou como vereador. Agora, vocês sim, são profissionais de enfermagem e têm a nossa gratidão, tá? Que, se Deus quiser, vai dar, já deu tudo certo, e que continue essa luta para que cada dia seja melhor em outros aspectos também, em todos os sentidos, né? Para que vocês tenham respaldo de passar ao munícipe, principalmente às nossas crianças, aos nossos idosos, o que de fato eles merecem e têm o direito também, porque não é nada de graça. Quando a pessoa vai lá ao SUS, ele não é de graça, ele é pago através de imposto. A dona Maria foi lá, comprou um detergente, uma parte vai para a Anvisa, que vai para o SUS, é tudo pago, não é nada de graça. Então, o recurso financeiro tem, pode ter certeza disso. E parabéns pela presença de vocês. Eu ia falar no início, até peço desculpa não ter falado,
que há um tempo atrás, alguns dias atrás, faleceu um grande amigo nosso, o seu Jair, da Vila São José, que disputava o jogo de malha, então, nossos sentimentos à família. O ex-vereador também, Geraldo Rosa, a gente deveria, sim, né, conhecido como Zezão, da Vila Paulista, faleceu também, nossos sentimentos à família. E o Vilas também, acredito que muitos conhecem, né, tenham conhecido, que teve um trabalho muito grande dentro dos bastidores da política, né. Então, são pessoas que, dentro de suas comunidades, né, tiveram ali um trabalho importante, assim como todos nós temos. Então, a nossa gratidão por tudo que eles fizeram e também o reconhecimento, né, porque é o bem comum que se faz presente. Hoje, eu citei no início aqui o casal, assim bem como vários pais que estiveram aqui, discutiu com a gente, senhor presidente, a questão da segurança nas escolas. E o que acontece? A gente percebe, a gente até fez um requerimento, eu fiz, Vossa Excelência fez também, que houve alguns diálogos junto ao Executivo no que tange a essas propostas de recursos, que foi disponibilizado também dentro do governo federal, verbas, né, que vai de 100 mil a 1 milhão para cada município, cada um no seu perfil, conforme a população. Então, a gente questionou a questão da segurança nas escolas, com interação de câmeras, e o que a gente tem que salientar e valorizar. A gente tem que ser sempre humilde em reconhecer o valor do outro, o reconhecimento no outro, o que o outro te orientou. Tá? E o princípio disso tudo foram os pais, sabe? O grande protagonista realmente são os pais com as crianças, que tiveram, sim, a capacidade de enxergar a real necessidade desse trabalho e procurou Câmara Municipal, Prefeitura Municipal. O que eu vejo, sinceramente, é que faltou, por parte do Executivo, uma fala de reconhecimento a esses pais. Porque chegou alguns jornais aqui na Câmara falando, o prefeito conseguiu isso, conseguiu aquilo, mas não mencionou a luta desses pais. Eu vejo que foi uma falha do Executivo, uma falha muito grande, quando não reconheceu o trabalho desses pais, dessas crianças. Porque se não fosse o trabalho deles, mesmo com todo o reconhecimento nosso e entendimento, não seria possível. E eles traduziram ali toda a questão da interação, por exemplo, das câmeras de segurança com as escolas e o COI. Eu questionei no requerimento, mas foi o quê? Diante de uma conversa com o pai. Eu falei aqui na tribuna. Então, qual a dificuldade que o Executivo tem em se falar isso? Até está aqui o Marcos, que conhece bem, né, essa questão toda de imprensa. Então, é muito importante falar do que conseguiu, mas não esquecer daquelas pessoas que estão ali do lado. Então, o senhor prefeito, no meu ponto de vista, deveria fazer uma retificação na fala dele, dizendo que ele está conseguindo, está buscando, graças também ao trabalho unido dos pais. Isso é muito importante, é o reconhecimento, é a gratidão, em saber que ninguém faz nada sozinho. E muitas vezes as ideias surgem das pessoas simples, das pessoas humildes, mas que faz a diferença na vida das pessoas. Então, jamais. Todo projeto que eu apresentei aqui, por exemplo, a questão do capacete, a proibição dentro do âmbito do comércio, que depois virou uma lei até estadual, na minha fala aqui, eu falei, olha, foi 2 policiais, inclusive o cabo Jackson, o primo dele, que trouxe essa ideia. Tal. O projeto saiu com o meu nome, mas a ideia foi de um cidadão do bem da área de segurança. Isso não é ruim, pelo contrário, é você reconhecer. Quando a gente vai conversar, por exemplo, com algum profissional de saúde, pedir alguma orientação, você vai no seu caminho. Se alguém vai conversar comigo sobre os Correios, eu vou saber falar. Então, parabéns aos pais, né, a todo o grupo, né, que se uniu, que persevere nesse sentido aí, e que realmente todos nós possamos reconhecer o trabalho de vocês. Tá? É muito bom quando a gente tem essa humildade. Então, eu vejo isso como valorização e como reconhecimento. Quando a gente reconhece o trabalho de alguém, a gente só está se fortalecendo e aprendendo e crescendo mais. Então, muito obrigado, tá, pelo excesso do tempo, e parabéns novamente à classe de enfermagem que tem todo o nosso respeito. Gostaria de cumprimentar todos aqui presentes, todos os técnicos de enfermagem, enfermeiros. Estava conversando com o vereador Marcelo, eu questionei o prefeito também desse anúncio que ele fez e ainda não cumpriu. Está dependendo de uma liberação do governo federal. Então, fizemos ofício também, assim como outros vereadores, para o Ministério da Saúde, e a gente espera tão logo poder ter esse benefício para vocês. Eu sei que com essa notícia é muito bom, mas é bom ver ela de fato, né, ser concretizada.
Então, conta com a gente também para a gente ter esse pagamento sendo realizado. Tá bom? Mais algum vereador? Com a proteção de Deus, encerramos a 36ª sessão ordinária realizada no dia 21 de julho. Eu pego uma resposta oficial para ficar melhor. Posso pegar isso aí amanhã e passar para vocês. O prefeito até comentou que ele falou, eu não devia ter anunciado, porque não depende do meu pagamento. Eu preciso do repasse. Inclusive a ida que ele foi para Brasília, falar com o Geraldo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra no vereador. Então, a gente já fez um requerimento, veio uma resposta que, ao meu ver, não condiz com a realidade, sinceramente, e no dia 7 a gente apresentou outro requerimento. No dia 7, então, regimentalmente falando, a gente está aguardando esse prazo corrido de 15 dias para uma resposta oficial, mas independente desse repasse, que está na conta, sim, uma parte, 5.464.000 para ser repassado, e eles falaram que faltava um complemento de 9 meses, só que eles não querem 9 meses agora. 9 meses dá tempo de nascer uma criança. Eles querem os 2 meses, esses meses que foi de maio para cá. Então, é o retroativo nesse período. Aquele montante que o município já tem, a gente tem conhecimento que já está na conta. E, paralelo a isso, senhor presidente, no meu ponto de vista, como eu falei anteriormente, independente de tudo, o município, dentro do seu orçamento, tem a capacidade. A Aparecida está pagando, eu posso passar para Vossa Excelência depois a cópia. Institui o piso salarial. Lorena. Então, Guaratinguetá está muito lento nesse sentido, sabe? Já passou da hora, mas eu tenho certeza que ele vai ter que pagar. Eu não tenho dúvida. Porque se não pagar em junho, com certeza vai ter restrições. Porque é o seguinte, aquele recurso que chegou ali, não é para o prefeito fazer o que ele quiser, deixar render juro, não é para pagar o profissional, não é dele aquele recurso, não é da prefeitura municipal. Passa para a prefeitura passar para os profissionais, de todos os aspectos, né? Não só do poder público, como das filantrópicas, é tudo repassado, né, Marcelo? Chega ali para que haja um repasse de acordo com o número de profissionais da área em cada município. Em torno de 817.000 funcionários que tem no Brasil. 7 bilhões. E Guaratinguetá, 5.464.000. Então, recurso tem. Esse complemento que ele diz é para os meses futuros, que a gente entende que ele tem condição própria. Mas nada impede de se pagar o momento. Entendeu? Perfeito. Senhor presidente, só para finalizar a minha fala, concordo plenamente com a fala do nosso amigo ali, do Felipe, mesmo porque eu já apresentei algumas denúncias em relação a essas questões de alguns contratos. E eu estou investigando agora um outro contrato em relação à saúde mesmo. Porque a gente percebe, eu já falei tanto na saúde e na educação, que existem gastos que a gente
tem a convicção que não se faz necessário, Sim. desvalorizando o funcionário e gastando muito mais. Então, não dá para entender. Você deseja fazer uma economia, mas acaba fazendo um gasto, muitas vezes, 5, 6 vezes mais. Então, não é a realidade. Então, já existe, sabe, Felipe, algumas denúncias, pode ter certeza que eu já fiz, e outras serão feitas de acordo com o que a gente observar. Tudo fundamentado dentro de uma legalidade, entendeu? A gente não está fazendo aqui uma questão de oposição partidária à pessoa, e sim as atitudes. Não, mas parabéns pela visão que eles estão tendo e que realmente o senhor prefeito tem essa sensibilidade. Obrigado, presidente. Perfeito, não, vereador. Agradecer a colocação do amigo Felipe. Vamos deixar combinado, o Marco Baracho, que é chefe de gabinete, está aqui, pegar uma resposta oficial, Marco, você manda para mim, eu mando para ele, e ele passa para toda a classe. Eu tenho certeza que vai ser uma resposta satisfatória. Vamos aguardar essa resposta dele. Hein, Marco? Amanhã a gente pega essa resposta, a gente passa a vocês, e se não for satisfatória, eu me comprometo a marcar uma reunião para ele ouvir todas essas reivindicações e a gente ser parte, podendo ajudá-los do que é de direito, não o que é esmola, o que é favor. Tá bom? Combinado? Com a proteção de Deus, encerramos a 36ª sessão ordinária, realizada no dia 21 de junho de 2023, terceiro exercício legislativo da 18ª legislatura. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 26 de junho de 2023.